Boa tarde, segunda série do novo ensino médio. A gente inicia a nossa primeira aula do curso técnico de hotelaria, tá? O tema da aula de hoje será hospitalidade e lazer. O objetivo da aula seria perspectivas e desafios dos setor turísticos brasileiros. DTI, vocês sabem alguma coisa sobre DTI? Gente, DTI é um destino turístico inteligente que aqui a gente vai falar um pouquinho sobre do Brasil, ok? Mas ele foi constituído lá na Espanha em 2012. Para o quê? Para que a cidade construísse um plano para desenvolver, para que o turismo tivesse relacionamento com a população, para que a população pudesse se desenvolver. Aqui no Brasil foi constituída em 2021, tá ok? Para que as cidades pudessem ter o seu desenvolvimento relacionado com a população moradora do local, tá ok? A habilidade que a gente vai trabalhar hoje seria a abertura ao novo, ok? Porque quando a gente fala abertura ao novo, a gente está conhecendo novas experiências, ok? Quando a gente fala um pouquinho sobre essa perspectiva do desafio do turismo, ela está falando um pouquinho sobre entrelaçar a tecnologia com o analógico. O que seria o analógico? Baseado no conhecimento teórico que cada condutor, cada guia turístico tenha do seu local, da população, extrair esse cidadão dessa região, né, esse morador dessa região, dar instrução técnica para ele, para que ele possa fornecer vivências, experiências diferenciadas para esse turista. Vou dar um exemplo no Rio de Janeiro. Moradores do Rio de Janeiro são capacitados como condutores de turismo, como guias de turismo, para que eles possam dar e vivenciar com os estrangeiros que venham, que queira vivenciar um dia, tomar um café com moradores locais da Rocinha, a maior favela do Rio de Janeiro, possa o quê? Ter essa vivência. A vivência de quê? De conviver com o morador, de poder dormir, né, de ser bem acolhido por essa população e estar assistido por esse guia, por esse condutor de turismo, né? Eu propus hoje, na aula de hoje, um mapa mental com cidades que têm esse DTI como foco, ok? E aí aqui eu vou construir de uma maneira, mas vocês podem construir de outra maneira. Aqui é somente uma prévia, ok? Mas na próxima aula a gente vai elaborar uma coisa mais aprofundada, como um mapa conceitual, ok? Então eu coloquei aqui alguns post-its. Aqui eu coloquei Belém, Belém do Pará. Belém do Pará tem a Estação das Docas. Quando a gente fala um pouquinho sobre a Estação das Docas, a gente está falando sobre o turismo gastronômico. Referente ao turismo gastronômico lá de Belém do Pará, a gente pode relembrar um pouquinho sobre o que, turminha? Sobre o açaí, né? Quando a gente lembra um pouco de Pará, a gente lembra do açaí. O açaí de lá não é açaí tão industrializado como chega aqui pra gente na capital. Ele é uma coisa mais natural e assim o processo também da farinha, né? A mandioca, eles comem muito farinha com açaí. Só que a farinha deles é aquela que onde passa de pai para filho e neto, onde são os agricultores, onde planta a mandioca, colhe, tritura a mandioca, passa na fábrica de farinha e depois coloca lá pro mercado, ok? No Paraty, a gente vai falar um pouquinho sobre ecoturismo, sobre a Ilha Bela. A gente vai falar um pouquinho sobre cachoeira, trilhas e lugares secretos, que está bem relacionado também dentro do ecoturismo, ok? E são esses ambientes que somente moradores locais têm a vivência de saber. Quando a gente fala um pouquinho sobre Curitiba, a gente fala também sobre o Jardim Botânico, que é algo também preservado, de pai para filho, de filho para neto. É uma geração que passa e preserva isso dentro da cidade. E as pessoas têm interesse em conhecer esses locais quando visitam, ok? Para buscar um supérfluo, como um cartão postal, como fazer a cadeia econômica girar, como que? Poder levar uma rosa, um vasinho de rosa, poder comprar esses acessórios onde possa girar meios financeiros para que essa população que tem uma barraquinha de artesanato, ou as bordadeiras, ou os pessoas que trabalham com agricultura possam sobreviver, ok? Quando a gente fala um pouquinho sobre o Noivarão, a gente fala um pouquinho sobre a pousada ecológica que tem lá. É uma pousada ecológica a melhor que tem no Amazonas, ok? Ela é interligada com a natureza. Então, o telhado dela é feito com bambu, então tem várias coisas. Quando a gente fala um pouquinho sobre Bonito, Mato Grosso do Sul, a gente fala um pouquinho sobre o abismo no Ayuma, o aquário natural. A gente fala sobre o balneário também bonito, tá ok? Nesse aquário tem todas as espécies de peixes, né, que Bonito possa trazer para mostrar para a população. Algumas espécies que já não tem mais no mar e outras que tem, ok?
Já em Belo Horizonte, a gente fala um pouquinho sobre Lagoa de Pampulha, que foi constituída há mais de 40 anos. Talvez a gente já não tenha mais vivido, tá ok? Esse aqui foi um mapa mental simples que a gente construiu, mas na próxima aula a gente vai construir um mapa conceitual. Essa somente para dar uma prévia da nossa aula, nossa primeira aula, ok? E eu agradeço e até a próxima aula, turma. Tchau, tchau.